Olá, meus estimados alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula de instalações elétricas. Meu nome é Alexandre Mascarenhas, estarei trabalhando com vocês neste módulo conceitos básicos de instalações elétricas. Continuando, teremos como objetivo passar os conceitos básicos de projetos de instalações elétricas, conhecer os principais equipamentos e aplicações, prover conhecimentos técnicos e práticos que permitam a especificação e compra de materiais, execução e fiscalização e manutenção de instalações elétricas. Tudo é continuação das outras aulas. As páginas do livro da disciplina a serem estudadas é 91 a 108. Não se prenda só ela. Temos também alguns materiais complementares também estão na pasta. Estão numa pastinha na nossa sala. Os nossos objetivos da unidade de estudo são compreender sobre o dimensionamento de condutores e sistema de proteção de um circuito. Identificar os tipos de dimensionamento de eletrodutos, conhecer como é feito o levantamento de materiais. Essa é a parte mais importante. É de fundamental importância que toda instalação elétrica seja dividida de acordo com as necessidades em vários circuitos, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de outros circuitos. Isso quer dizer, uma tomada ou uma sala não pode ser alimentada de 2 pontos. Tem vindo apenas de um disjuntor. Se eu tiver desligar, mexer em uma tomada, na hora que eu desligar o disjuntor desse circuito, aquela tomada será desligada. Deve-se evitar projetar circuitos terminais muito carregados, de elevada potência nominal, pois isto resulta em condutores de seção nominal muito grande, o que dificulta a execução da instalação dos fios nos eletrodutos e as ligações dos mesmos aos terminais dos aparelhos de utilização, interruptores, tomadas, luminárias. Para que isto não ocorra, é usual prever mais de um circuito de iluminação e tomadas de uso geral, de tal forma que a seção nominal dos fios não fique maior que 4 mm². Então, isso é muito importante. Se os circuitos ficarem muito carregados, os fios adequados para as suas ligações irão resultar numa seção nominal ou bitola muito grande. A instalação dos fios nos eletrodutos, a ligação dos terminais, interruptores, tomadas, fica tudo dificultado. Porque se você tem condutores de 10 mm, 6 mm, vários, então vai acarretar um eletroduto de uma dimensão muito grande, onerando o custo. Por isso que se dividem em diversos circuitos. Observe nesse quadro de distribuição. Você tem uma chave geral. Eu tenho uma chave geral aqui. Um disjuntor geral. E diversos circuitos. Cada circuito desse aqui vai para uma sala, um equipamento, o que for lá na frente. Critério para a divisão de circuitos terminais. A divisão em circuitos terminais facilitará a operação e a manutenção da instalação, além de reduzir a interferência entre os pontos de utilização. Como consequência, os circuitos terminais individualizados terão reduzidas a queda de tensão e a corrente nominal, o que possibilitará o dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção
de menor extensão e capacidade nominal. Cada circuito terminal será ligado a um dispositivo de proteção. No caso das instalações elétricas residenciais, poderão ser utilizados disjuntores termomagnéticos ou disjuntores residuais diferenciais, os DRs. Em instalações de alto padrão técnico, deve haver circuitos normais e circuitos de segurança. Os circuitos normais estão ligados apenas a uma fonte, em geral, a concessionária local. Em caso de falha da rede, haverá interrupção no abastecimento de energia. Esses circuitos são muitas vezes chamados de não essenciais. Os circuitos de segurança são aqueles que garantirão o abastecimento, mesmo quando houver falha da concessionária. Como, por exemplo, circuitos de segurança podem citar o circuito de alarme, de proteção contra incêndio, são abastecidos simultaneamente pela concessionária ou por uma fonte própria, bateria, gerador de emergência, etc. Os circuitos de segurança são muitas vezes chamados de circuitos essenciais. A divisão da instalação em circuitos terminais tem os seguintes objetivos: limitar as consequências de uma falta, o qual provoca apenas o seccionamento do circuito defeituoso. Facilitar as verificações, os ensaios e a manutenção, mais fácil de achar o defeito. Evitar os perigos que possam resultar na falha de um circuito único, como no caso de iluminação. Deve-se prever circuitos de iluminação separados dos circuitos de tomadas de uso geral. Isso é importante. Prever circuitos independentes, exclusivos para cada equipamento, com correntes nominais superiores a 10 amperes. Por exemplo, equipamentos ligados em 110 com potência acima de 1270 VA. Deve ter um circuito exclusivo para si, então circuitos motores. Critérios para a divisão da instalação em circuitos terminais. Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas. Em unidades residenciais, hotéis, motéis ou similares, são permitidos pontos de iluminação e tomadas em um mesmo circuito, exceto nas cozinhas, copas e áreas de serviço, que devem constituir um ou mais circuitos independentes. Devem ser previstos circuitos independentes para as tomadas de uso geral da cozinha, copa e área de serviço, que são tomadas em corrente mais elevada. Equipamentos que absorvam corrente igual ou superior a 10 amperes, como aquecedores de água, fogões e fornos elétricos, máquinas de lavar, aparelhos de aquecimento, aparelho de ar-condicionado, etc. Devem possuir circuitos independentes. Sendo permitida a alimentação de mais de um aparelho do mesmo tipo através de um só circuito. As proteções dos circuitos de aquecimento ou ar-condicionado de uma residência podem ser agrupadas no quadro de distribuição da instalação elétrica em geral, ou no quadro separado. Quando um mesmo alimentador abastece vários aparelhos individuais de ar-condicionado, deve haver uma proteção para o alimentador, o geral, e uma proteção junto a cada aparelho, caso este não possua proteção interna própria. Cada circuito deverá ter seu próprio condutor neutro. Em lojas, residências e escritórios, os circuitos de distribuição devem obedecer às seguintes prescrições mínimas. Residências.
um circuito para cada 60 metros quadrados ou fração. Lojas e escritórios, um circuito para cada 50 metros ou fração, metros quadrados. A potência dos circuitos, com exceção dos circuitos exclusivos para tomadas de uso específico, deve estar limitada a 1.270 VA, ou 127 volts, né? Ou 2.200 VA em 220 volts. Em instalações com 2 ou 3 fases, as cargas devem ser distribuídas uniformemente entre as fases de modo a obter o maior equilíbrio possível. O quadro de distribuição de cargas. Para facilitar a obtenção de informações relativas às cargas dos circuitos terminais de uma instalação elétrica, elabora-se um quadro de distribuição de cargas, o qual sintetiza todos os dados, tais como número e tipo de circuito, tensão, potência nominal, corrente, as correntes de projeto e corrigida, dimensionamento dos condutores e das proteções, distribuição das cargas por fase, né? Concluída a divisão das cargas em circuitos terminais, será identificado na planta, né, ao lado de cada ponto de luz ou tomada, o número do seu respectivo circuito. Tensão dos circuitos. De acordo com o número de fases e a tensão secundária de fornecimento, devemos observar as seguintes recomendações quanto à determinação da tensão de ligação dos circuitos terminais. Quando a instalação for monofásica, todos os circuitos terminais terão ligação fase neutro na tensão de fornecimento, padronizada da concessionária local. Quando a instalação tiver 2 ou 3 fases, deve-se ter os circuitos de iluminação e tomadas de uso geral no menor valor de tensão. Isto é, estes circuitos serão monofásicos, ligação fase e neutro. Quando a instalação tiver 2 ou 3 fases e a maior das tensões fase for 230 volts, pode-se ter circuitos de tomadas de uso específico ligadas em 2 fases, circuitos bifásicos, ou circuitos entre fase e neutro, circuitos monofásicos. Nestes casos, geralmente utilizam-se circuitos bifásicos 220 volts, por exemplo. Para os aparelhos de uso específico de maior potência, tais como chuveiros elétricos, torneiras elétricas e aparelho de ar-condicionado. A vantagem de você usar a tomada fase para o chuveiro, que você vai ter uma tensão maior e, consequência, uma corrente menor. Logo, você vai passar um cabo de menor bitola, economizando também no custo final do projeto. Bom, para acompanhar o desenvolvimento do caminho dos eletrodutos, tomaremos a planta amostra, já com os pontos de luz e pontos de tomadas e os respectivos números dos circuitos representados. Iniciando o caminhamento dos eletrodutos, seguindo as orientações vistas no caderno didático. Então, observamos aqui nesse desenho que o medidor, né, e o quadro de distribuição está bem próximo dele. Uma vez determinado o local para o quadro de distribuição, inicia-se o caminhamento partindo dele. Professor,
Sim? Volta do começo, falou? Uma vez. Uma vez determinado o local para o quadro de distribuição, inicia-se o caminhamento, partindo dele em direção ao ponto de luz do teto da sala, e daí para os interruptores e pontos de tomada dessa dependência. Neste momento, representa-se também o eletroduto que conterá o circuito de distribuição. Então, vamos ver aqui. Eu tenho a sua entrada dessa concessionária no seu painel no medidor de energia. Tem um eletroduto subterrâneo, observe a simbologia. Ele está alimentando o seu quadro de distribuição, que está aqui nesse local. O quadro de distribuição. Neste quadro sai um eletroduto que vai alimentar essa caixinha no meio da sala de iluminação. Nessa caixinha tem um eletroduto que vai sair para este interruptor e para este interruptor duplo. E eu tenho aqui neste ponto uma tomada e uma outra tomada. Isso vai facilitar na hora que você for lançar o cabo daqui para cá e distribuí-los. Nesse slide eu tenho aqui a visão 3D. Ao lado vê-se em 3 dimensões o que foi representado na planta residencial. A tubulação subterrânea, onde vem o seu quadro de distribuição, que está no muro da rua. Onde está na porta da rua, você tem o muro, onde tem o seu padrão, que vai receber da concessionária. Vem um cabo subterrâneo e alimenta o seu quadro de distribuição. Aí, neste quadro, existe um circuito, um disjuntor, que vai alimentar este circuito da sala, distribuindo para os interruptores para a lâmpada e para essas tomadinhas. Observe que 1, 2, 3 tomadas, 4 tomadas. Tomada aqui. Uma tomada, outra tomada, outra tomada. 1, 2, 3, 4 tomadas. Eu tenho um interruptor duplo para acender a mesma lâmpada. Eu tenho nesta porta um interruptor e quando você saiu dessa sala, eu quero apagar a sala. Então eu vou no outro interruptor, o outro interruptor apaga a mesma lâmpada. Distribuição dos eletrodutos principais. Bom, então neste ponto de luz, no teto daquela nossa salinha anterior, sai um eletroduto que vai até o ponto de luz da copa. Da caixinha no meio da sala, da copa. E da copa, da sala vai para a copa, da copa para a cozinha, e daí para os interruptores e os pontos de tomadas. Para a cozinha procede-se da mesma forma. E daí por diante, vai distribuindo. Então sempre tem uma sequência. Sempre uma caixinha comunica com a outra. Uma caixinha de distribuição sempre comunica com a outra. Esse eletroduto que distribui de uma caixa, de uma sala para outra, para esta caixa, dessa caixa vai para outra. Vamos chamar de barramento principal. O quadro de distribuição manda para aqui, daqui para uma sala, daqui vai para outra. Daí distribui para as tomadas, interruptores. É interessante, ou a prática mostra, que é mais interessante colocar um eletroduto
rígido, ou galvanizado, ou daquele preto, né, o eletroduto preto, do que aquelas mangueiras flexíveis. Porque quando você monta esse barramento aqui e vai, como se diz, bater a laje, encher a laje, a chance do pedreiro amassar essas mangueiras flexíveis é muito grande. E uma vez com a laje montada, é praticamente impossível corrigir esse defeito. Porque se amassou, você não consegue passar a sonda de uma caixa para outra. Na medida que, se você tem um ponto, este ponto aqui, vou passar de verde aqui, dessa caixinha para essa tomada, ou para esse interruptor, se por um acaso este ponto interromper, nada impede de você quebrar a parede, colocar no piso, ou fazer igual está aqui na parede. Você consegue resolver o problema aproveitando apenas um ponto. O ideal seria uma descida para cada tomada. Mas se você colocar a mangueira flexível neste ponto, a chance dela estragar é muito grande. E as mangueiras flexíveis, aquelas amarelinhas, flexíveis, dá muito trabalho para passar. Aqui uma visão tridimensional mostrando o que eu falei. Vou passar de verde aqui. Eu tenho o quadro de distribuição, vem um eletroduto principal, ele vem aqui, um eletroduto principal, passa nesta caixa, dessa distribui para a segunda caixa. Outra coisa interessante, se você colocar os eletrodutos rígidos, ou aquelas mangueiras pretas, estas curvas aqui que descem na sua laje, todas as curvas de 90 graus aqui, um exemplo, outra curva, todas essas descidas, essas curvas, é interessante que sejam feitas com, você comprar a curva já moldada, em PVC também, aquelas mangueirinhas preta, rígida, porque você vai serrar, pegar sua mangueira rígida aqui, em PVC, na mangueira, o eletroduto, né? Aquele preto, e a curva e a luva. Você vai cortar e colocar uma luva e colar e montar todo o seu circuito aqui. Deixa uma vez montado, quando você estiver preparando a sua laje e o pedreiro for encher sua laje, a chance é mínima que ocorra de quebrar esses eletrodutos. Mas é interessante que durante o processo de montagem da laje, o eletricista esteja vigiando. Porque os pedreiros são danadinhos. Para pisarem, que na hora que está enchendo é um serviço bruto, pesado. E encher uma laje não é fácil. No final da tarde o cara está cansado e subindo com balde, o que for, se for com a betoneira. Mesmo com a betoneira, colocando com a bomba, o trabalho é pesado. A chance de soltar é muito grande. Por isso, quando você for montar esses eletrodutos, é interessante que cole. Cortar, colocar curva, 90 graus, colocar T, o que você for colocar, que faça montado e colado, bem colado, com arruelas, com póricas, para que no momento da montagem da laje, ele não se solte. Para os demais cômodos da residência, parte-se com outro eletroduto do quadro de distribuição, fazendo outras ligações. E uma coisa interessante que cada cômodo ou as outras ligações sejam outros circuitos. E a partir daí,
você pode já começar identificando os seus circuitos pelos eletrodutos que saem do seu quadro. É uma forma que você pode escolher para numerá-los, né? Cada circuito desse. Uma vez representados os eletrodutos e sendo através deles que os condutores dos circuitos irão passar, pode-se fazer o mesmo com a fiação, representando-a graficamente através de simbologia própria. Aí eu coloquei uma colinha aqui, nesse slide, mostrando a simbologia. Um tracinho, fase. Um tracinho maior, tipo um L, virado de cabeça para baixo aqui, é o neutro. Esse parecendo um T é a proteção. Então, fase, neutro e terra é a proteção, que é o verde, né? E esse só um tracinho pequenininho é o retorno. Daqui para frente vocês vão começar... Vocês estão achando meio estranha essa simbologia? Mas quando a gente começar a manusear os desenhos, a gente acaba acostumando com elas. Para empregar a simbologia, precisa se identificar quais cabos estão passando dentro de cada eletroduto e o que está sendo representado. Essa identificação é feita com facilidade desde que se saiba como são ligadas as lâmpadas, interruptores e pontos de tomadas. Esta aqui é um padrão. A proteção, ou o terra, normalmente a cor é esse verde ou verde-amarelo. Fase, normalmente é vermelho. Neutro, azul. E todo o retorno a gente usa o preto. O condutor preto, a capinha preta dele. Ligação de uma lâmpada comandada por um interruptor simples. Observação. Ligar sempre a fase ao interruptor. O retorno ao contato do disco central da lâmpada. O neutro diretamente ao contato da base rosqueada da lâmpada. E o condutor terra, a luminária metálica. Vamos observar aqui nesse circuito. Aqui começa a identificar. Eu tenho meu barramento principal. Este aqui. O que tem dentro desse eletroduto? Eu tenho 3 condutores. Eu tenho aqui, se analisar por esta simbologia aqui, está mostrando, eu tenho um retorno, que é o pretinho. Eu tenho o que aqui? O neutro, o terra. Neste aqui, eu tenho aqui a lâmpada, tem uma fase. Aqui é a chegada. Tem uma fase, neutro, terra. Fase, neutro e terra. A fase vem, desce para o interruptor. Então, observem aqui, a fase e o retorno. A fase, o vermelho, vai para o interruptor. Quando você fecha o interruptor, a fase vai passar por aqui, vai no ponto central da lâmpada, o disco central. E o neutro vai na rosca, na rosquinha onde vai rosquear a lâmpada. Aí vocês vão perguntar, mas por que a fase tem que passar por aqui, pelo interruptor? Imagina, se a fase não estivesse passando por aí, fosse um neutro. Você vai abrir o interruptor, a lâmpada vai apagar. Aí você vai tirar a lâmpada e colocar o dedo lá dentro. Vai tomar um choque. Por quê? A fase vai estar... Você não interrompeu a fase. Então a finalidade do interruptor é apagar a lâmpada? Sim. Mas também proteger a pessoa. Para que ela não
tome choques acidentais. Ligação de mais uma lâmpada com interruptores simples. Bom, as mesmas situação. Ligar sempre a fase ao interruptor. O retorno ao contato do disco central da lâmpada. O neutro diretamente aos contatos da base, rosqueado da lâmpada, e o condutor terra a luminária metálica. Então quer dizer o que neste nosso circuitinho aqui? Eu tenho um interruptor acendendo duas lâmpadas. Elas estão em paralelo. E a mesma situação da proteção. Observe aqui que a fase está chegando, está interrompida. Interrompeu a fase. Se eu fechar este contato, a fase virá por aqui, irá acender a lâmpada. E este aqui é o condutor do terra, está aterrado. Esse verdinho aqui é preso na estrutura metálica da luminária. Ligação de lâmpada comandada de 2 pontos. Uma lâmpada comandada de 2 pontos. Interruptor paralelo. Aí, observando aqui, eu tenho a representação gráfica dele aqui neste ponto. Qual a finalidade desses interruptores paralelos? No caso, você tem uma sala, uma escada. Você está subindo a escada, você vai ligar a lâmpada neste interruptor. Quando você chegou lá em cima, aí você quer desligar para apagar a escada, para a escada ficar acesa. Então, para evitar que você desça a escada, aí você vai no segundo interruptor e apaga no segundo. Então você vai acionar o segundo interruptor que fica lá no topo da escada. Aqui tem a representação do esquema de ligação deles. Ligação de lâmpada comandada de 3 ou mais pontos paralelos intermediários. Essa é a outra situação. Você tem uma escada, um início de uma escada, no meio da escada ou no final da escada, ou no meio de um salão, uma porta de saída, uma porta de entrada de um salão de festas. Então, você vai abrir 3 pontos ao mesmo tempo, ou um ponto ou outro, poder acender a lâmpada, ou apagar a lâmpada de diversos pontos. E aqui, a ligação, a representação do esquema equivalente ao nosso diagrama. Ligação de lâmpada comandada por interruptor simples instalado em área externa. Aí você vai falar, um interruptor simples? De novo? Sim, por quê? Nós temos que mostrar o detalhe da área externa. Porque isso aqui é um jardim, uma lâmpadazinha sua que está lá no jardim, no meio da sua área, no meio das suas florzinhas. Então você tem que ter uma tubulação subterrânea, que está indo para o seu interruptor, que está na parede. E aqui eu tenho a chegada, que vem do seu quadro, distribuição, da sua sala, o que for. Observe a representação. 3 condutores, um retorno, né? O neutro, terra, a fase está indo, a fase que é o vermelho, ela vai no interruptor e passa pelo interruptor e vem o caminho preto que é o chamado retorno, que vai para a lâmpada. Essa é a forma correta de montar aquelas lâmpadazinhas que ficam no jardim da casa. Sabendo-se como as ligações elétricas são feitas, pode-se então representá-las graficamente na planta, devendo sempre representar os condutores que passam dentro de cada eletroduto através de simbologia própria. Identificar a que circuitos pertencem. A representação gráfica da fiação é feita para que, ao consultar a planta,
se saiba quantos e quais condutores estão passando dentro de cada eletroduto, bem como a que circuitos pertencem. Na prática, não se recomenda instalar mais de 6 ou 7 condutores por eletroduto, visando facilitar a enfiação e ou retirada dos mesmos, além de evitar a aplicação de fatores de correção por agrupamentos muito perigosos. Dimensionar os eletrodutos é determinar o tamanho nominal do eletroduto para cada trecho da instalação. O tamanho nominal do eletroduto é o diâmetro externo do eletroduto expresso em milímetros, padronizado por norma. O tamanho dos eletrodutos deve ser de um diâmetro tal que os condutores possam ser facilmente instalados ou retirados. Para tanto, é obrigatório que os condutores não ocupem mais de 40% da área útil dos eletrodutos. Para se dimensionar os eletrodutos de um projeto elétrico, é necessário ter a planta com a representação gráfica da fiação, com as seções dos condutores indicadas, a tabela específica que fornece o tamanho do eletroduto. Levantamento de material. Para a execução de um projeto elétrico residencial, precisa-se previamente realizar o levantamento do material, que nada mais é do que medir, contar, somar e relacionar todo o material a ser empregado e que aparece representado na planta residencial. Assim sendo, através da planta, pode-se medir e determinar quantos metros de eletrodutos e condutores nas seções indicadas devem ser adquiridos para a execução do projeto. Tendo-se medido e relacionados os eletrodutos e a fiação, relaciona-se também o número de caixas, curvas, luvas, arruelas, buchas, tomadas, interruptores, todos os produtos. Um exemplo de material de montagem elétrica, temos caixas, derivação, curvas, buchas, arruelas, etc. Bom, pessoal, nessa aula estudamos sobre como compreender sobre o dimensionamento de condutores e sistema de proteção de um circuito, identificar os tipos de dimensionamento de eletrodutos, conhecer como é feito o levantamento de materiais, etc. Na sequência do seu curso, você vai entrar novamente em contato com essa fascinante e curioso mundo das instalações elétricas em novas aplicações. Então, pessoal, é isso aí. Essa foi uma breve revisão do conteúdo do caderno didático e matéria complementar. Façam os exercícios práticos, participem dos fóruns de discussão e melhorem os seus conhecimentos no assunto. Nos vemos na próxima aula. Obrigado, pessoal.